Ei, pessoal, tudo bem? Vocês vão ver agora há pouco uma das maiores aberrações que eu já vi em toda a minha vida. Mas essa não é a primeira, né? Sobre decisões anuladas de primeira instância. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, está passando um trator em cima de decisões de primeira instância. Juiz de primeiro piso, né? De piso, que a gente chama, juiz de primeira instância. Se a gente olhar um passado bem recente, né? Quando o Exas pediu para continuar no Raja, o juiz deu a decisão para ele permanecer, o Moraes cancelou tudo, multou o Exas. O juiz multou a União esses dias porque o Moraes demorou a entregar, devolver as redes sociais de um deputado. O Moraes foi lá e anulou a decisão do juiz. Anulou. E mandou o CNJ investigar o juiz. Mas ele não podia anular a decisão do juiz. Sabe por quê? Uma, porque o juiz tem liberdade para fazer, né? Para decidir. E outra, porque, olha só, preste atenção, se o Moraes foi ele que demorou devolver as redes sociais, porque ele deu uma decisão suspendendo a rede social de um deputado. Aí, o deputado procurou a justiça. Falou, ó, tá demorando. Aí o juiz de primeiro piso multou a União. Se multou a União, multou por causa do Moraes. Foi o Moraes que demorou a entregar as redes sociais. Então, o Moraes ele não podia anular a decisão porque ele é parte. Se ele é parte, o juiz não pode, mas ele está na briga lá de Roma, ele está decidindo. Agora ele está decidindo, não pode ser um outro juiz para decidir, porque ele é parte. Foi ele que atrasou em devolver as redes sociais. Ele anulou a decisão que era contrária a ele mesmo. Ou seja, então os juízes eles perderam a autonomia, né? E agora com o Roberto Jefferson eles fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa com o pobre coitado aqui. Eu vou falar pobre coitado, né? Sinceramente. Por quê? O Roberto Jefferson teve vitória. Neste caso é o contrário. Ele teve uma vitória, um arquivamento, né? Ele não teve uma condenação. Neste caso, foi um arquivamento de um processo, mas foi anulado. E ele voltou a ser réu de novo. Então está tudo de cabeça para baixo. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Olha aí, Roberto Jefferson. Estava sumido, hein? Estava sumido, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson estava preso ainda. Aí o que aconteceu? Ele caiu, bateu a cabeça, tá bom? Caiu, bateu a cabeça, e aí depois, olha só, foi para o hospital. Chegou lá, o hospital falou assim: Moraes, ele já está melhor. Aí então você tem que decidir, né? Porque o hospital ele não tem competência para falar, ele está apto a voltar para a cadeia. Não, o hospital apenas ele emite uma nota falando das condições do seu cliente, do seu paciente, perdão. O juiz do caso, no caso é o Moraes, decide se vai mandar para casa, dependendo dos laudos e tudo, o Moraes manda para casa ou manda cumprir no estabelecimento prisional, se lá tiver algum tipo de médicos, né, capacitados, dependendo do caso de cada um, né? Então vamos lá. Mas o presídio falou que não tem condições nenhuma de cuidar dele. E o hospital também falou que já terminou o que tinha que fazer. E agora? Vai fazer o que com ele? Manda o homem para casa, Moraes. Bota uma tornozeleira, qualquer coisa, mas manda o cara ir para casa, tá bom? Melhor com tornozeleira em casa do que sem tornozeleira. Tem a notícia triste. Eu abaixei agora ali no vídeo assim, eu vi que eu tô careca aí em cima, hein? Meu Deus do céu, eu tô careca! Vamos lá, vamos lá. Preso. Você concorda comigo? Só que aconteceu aqui uma decisão agora aqui.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que é o TRE-SP, anulou nessa terça-feira, olha a coisa ficando boa aqui para o Roberto Jefferson, o TRE anulou a decisão que absolvia o ex-deputado federal Roberto Jefferson e sua filha. Então não ficou boa, foi nada. Não ficou boa, foi nada. Eu estou lendo junto de vocês, tá, pessoal? Inclusive, vou colocar na tela aqui. Eu gosto de ler junto de vocês. Eu não gosto de ficar olhando notícia antes, não. Eu gosto de estar junto de vocês, tá? E é assim que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral anulou, nessa terça-feira, a decisão que absolvia. Então, isso é prejudicial a ele, né? O deputado Roberto Jefferson e sua filha. É a Cristiane, né? Brasil. O caso de injúria eleitoral contra a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Roberto Jefferson e Cristiane foram indiciados por vídeo publicado em 2022 nas redes sociais. Na publicação, o ex-deputado xinga a ministra de bruxa e prostitu, né? E também vagar, né? Vagar, né? Esse vídeo aí ficou muito conhecido pelo Brasil, pelo mundo afora. Não é isso? Não é isso. Então ele chamou ela disso aí. Esse vídeo realmente aconteceu? Sim. Depois eu vou explicar como foi. Em novembro de 2023, a juíza da primeira instância, doutora Débora de Oliveira Ribeiro, absolveu sumariamente os acusados, Jefferson e Cristiane, por inépcia da vítima. Inércia da vítima. Pois a ministra não compareceu para prestar depoimento ao tribunal. Tá, peraí, então, que vamos lá. Nós vamos falando e explicando. Eu acompanhei esse caso lá atrás. A juíza, ela desistiu da ação. Você pode processar alguém, mas você acaba, no dia da audiência, você não vai, aí o juiz acaba, você não foi, vai lá e arquiva o processo, né? Isso que aconteceu com o Roberto Jefferson. Pelo que eu vi, a juíza, que é a ministra Carmen Lúcia, não foi. Mas o que aconteceu depois? Vamos saber? Vamos? Vamos saber que a conversa está boa. Vamos lá. Durante a sessão do plenário do TRE, de terça-feira ontem, a juíza relatora Cláudia aceitou o pedido do Ministério Público Eleitoral, do MP de São Paulo, do MPE, o Ministério Público Eleitoral mesmo, de cassar a decisão da juíza Débora Ribeiro. O voto foi aprovado por unanimidade no tribunal. Uai, vamos entender isso. A juíza justificou o voto, definido que o crime de injúria eleitoral é de ação penal pública incondicionada, ou seja, qualquer pessoa pode se considerar como vítima secundária. Por isso, não se pode absolver os réus apenas pela não oitiva da ministra. A relatora também afirmou que a ministra não precisa se submeter a procedimentos repetitivos que podem causar novos danos e constrangimentos, dando aso à revitimização. Eu entendi. Vamos lá. Uma ação pública incondicionada e tem ação pública condicionada. A condicionada é aquela que precisa da vítima. A vítima tem que estar ali acusando. A vítima tem que estar na audiência. A vítima tem que estar ali acusando. Foi ele. Isso é condicionada. Depende de um condicionamento. Tá? Tudo bem. O tribunal entendeu que este caso é incondicionada. Não precisa da ministra estar na audiência, não precisa ela ir, nem se defender, nem nada.
Neste caso, o Roberto Jefferson, ele tem que ser julgado mesmo a juíza não indo em audiência, não fazendo absolutamente nada. Zero. Isso não é para qualquer um, não, hein? Deram moral à juíza aí. Vocês entenderam? É igual uma situação, né? Isso acontece o tempo inteiro. O homem agride a mulher, aí tem aquela coisa assim, eu vou tirar a queixa, né? Antigamente, eu vou tirar a queixa. Não, isso é incondicionada hoje. Mesmo que a mulher for lá, não vai adiantar muita coisa. O cara será, né, condenado, se tiver evidências. Tá bom? Pode dar uma maneirada, né? A vítima vai lá, conversa com a juíza e fala que, né, perdoa, tá tudo certo. Isso pode, mas o juiz pode condenar ele mesmo com a mulher falando, defendendo, tá bom? Então, eu achei que seria a coisa boa para o Roberto Jefferson, e acabando não. Ele tinha ficado até feliz com essa decisão da juíza, né? Porque ela não se prontificou no processo, a Carmen Lúcia. Ela, mas quando é uma ministra, né? Se for, viu aí, pessoal? Quando é a ministra, tudo funciona, né? Então, o Roberto Jefferson tinha ganhado na primeira instância, arquivou o processo por chamar ela de bruxa e etc e tal. Mas na segunda instância não teve jeito, perdeu e ele voltou a ser réu. Tem uma outra decisão agora, são duas, sobre o Roberto Jefferson, tá bom? O ministro Alexandre de Moraes, ele, tem notícia aqui, mandou o Hospital Samaritano, onde o ex-deputado está internado, prestar esclarecimento sobre o estado de saúde dele em 48 horas. O ministro também quer saber sobre a eventual possibilidade de alta. O Hospital Samaritano, Botafogo, né? Onde se encontra o preso, para que, no prazo de 48 horas, preste informações sobre o estado de saúde de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, eventual possibilidade de alta hospitalar. Intima-se os advogados dele, né, para tomar ciência, e também ciência a Procuradoria-Geral da República, né? Diz aí a decisão de Moraes que saiu agora, tá quentinha. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele quer saber se o deputado, ele já está apto a ter alta, e aí a gente não sabe o que que passa naquela cabeça cabeluda do Moraes. Se ele vai deixar o Roberto Jefferson ir para casa, mesmo com a tornozeleira, sei lá o quê, melhor, com a tornozeleira até no pescoço, mas ir para casa, né? Do que ficar naquele inferno daquela cadeia lá. O cara já está debilitado. Ou se ele volta o Roberto Jefferson para o presídio. Eu não duvido de mais nada, né? Sobre o ministro Alexandre de Moraes, eu, sinceramente, nada que vem do ministro, eu me assusto mais, porque ele realmente, a caneta dele é realmente pesada aí, né? Então, vamos saber em 48 horas, são 2 dias, saber se ele vai decidir. O hospital agora, ele informa o ministro, ministro, já está apto, tá? Está apto até alta, não ir para o presídio, né? O hospital, ele não pode falar que vai voltar para o presídio. Não, ele vai falar, excelentíssimo senhor, papai, ele já está apto. Pô, carimbou, assinou, manda para o ministro. Tomou ciência lá, ele decide. Aí, através desse laudo, ele vai saber, ele vai ver ali se ele manda ele de volta para o presídio. Para o presídio. Mas tem alguma debilitação e tal. Lá no presídio, pode cuidar dele? Pode. Então, manda para lá. Não pode? Manda para outro lugar, né? Mas preso. Ou então, eu vou te dar uma cautelar. Tornozeleira no pé, manda para casa. É assim que funciona. Vamos ver. Em 2 dias, então, decide a vida de Roberto Jefferson. Curta, compartilha. Forte abraço.